primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite, por participar. É com gosto que falo sempre da minha terra e do meu passado, claro. Felizmente. Para quem nos está a ver, quem é que é o Sr. Frederico Saramago? Tens que falar um bocadinho mais alto que eu já estou a ficar um bocadinho rígido de ouvidos. Para quem nos está a ver, quem é que é o Sr. Frederico Saramago? Quem é? Quem sou eu? Olha, sou um indivíduo que nasceu na freguesia dos Negros e que me orgulho disso. Tive uma infância um bocadinho atribulada, porque a minha mãe faleceu, tinha eu 10 meses, fiquei com a minha avó materna aqui, na freguesia dos Negros, Casal da Boa Vista, até aos 6 anos. Aos 6 anos, como uma escola era aqui na dos Negros, o caminho era bastante difícil, lá de baixo para aqui, o meu pai, que tinha regressado da casa dos pais e morava no Bom Vento, freguesia do Carvalhal, levou-me para lá. Bom, e aí iniciei a minha vida escolar, portanto, escola primária, fiz lá a 4ª classe e depois fui para o colégio do Bom Barral, Ramalho Ortigão. Aí permaneci até ao 3º ano, até aos 13 anos. Fiz o 2º, não completei o 3º, porque o meu pai faleceu, tinha eu 13 anos. O meu pai faleceu, não tinha irmãos, já não tinha avós, tinha a minha madrasta, de quem gostava muito e que foi uma mãe que eu tive, e eu tive que, puseram-me à prova o que é que eu queria. Tinha 2 tios, um queria que eu me internar para continuar a estudar, irmão do meu pai, e um irmão da minha mãe que morava aqui, Mário Marques, comerciante de vinhos, que sugeriu-me que eu viesse para aqui, para a casa dele, porque tinha um primo também já falecido, António Sequel Marques, que estava com 20 anos na altura, e ia para a tropa, e eu, de certo modo, ia substituí-lo, porque o meu primo é que fazia todo o serviço de escritório e de análises de vinhos. E, entretanto, uma outra opção era a minha madrasta continuar na nossa casa e acabar de me criar. A minha primeira escolha foi essa, porque gostava muito da minha madrasta, foi de ficar com ela. Mas tive o meu padrinho, de quem eu era muito amigo e ele gostava também muito de mim, disse: Frederico, eu acho que era o melhor que tu fazias, era ficares com a madrinha. Eu chamava-lhe madrinha. Mas tens uma coisa, a tua madrinha tem 27 anos. Ela qualquer dia tem que seguir a vida dela, ela não vai ficar o resto da vida solteira. E depois tu vais ter um que já nem sequer teu padrasto é. Epá, é um bocado complicado. Pensa bem, mas olha que se calhar devias de seguir a ideia do Chico e ires para ires ser internado a estudar, ou ires para a casa do teu Timário. Tu é que sabes. E eu vi que de facto ele tinha razão e resolvi voltar à dos Negros. E voltei à dos Negros com 14 anos. E lá fiquei, e ali fui, e ali estive até aos 21, com o serviço até ir para a tropa lá, a fazer o serviço de armazém de vinhos, análises, E nessa altura ainda foi mesmo a dos Negros ou já foi Casais de Areia? Quando você voltou, já veio a mesma para a dos Negros? Vim para a dos Negros, para aquele casal que está a seguir à ponte do lado direito. Aquele casal ali, passa-se a ponte agora, não é? Aquele casal que lá está foi onde eu morei depois E aliás, depois quando vim de Angola, ali tive até a construir a minha casa. Não sei se conheces a minha casa, não. Estás a ver? É a última dos Casais de Areia, do lado direito. Penúltima. Até construir a minha casa e me casar. E estive ali com
com o meu primo. Entretanto, o meu tio faleceu, estava eu em Angola, e depois eu estive ali e ainda colaborei com o meu primo há algum tempo, até ele falecer. E a minha vida, claro. Portanto, nesses 6 anos que ali estive, foi quando fui eleito tesoureiro quando criámos o Grupo Desportivo e Criativo, que nasceu de uma brincadeira na taberna do Joaquim Abreu Ferreira, o Quim da Loja. Estávamos, meia dúzia de pessoas, 7 ou 8, posso dizer que era ele, o Joaquim Abreu, o Zé Costa, o José Gonçalves, pai da Salete, José Moreira Ferreira de nome, mas conhecido como José Gonçalves, o Dionísio Gomes Ferreira, conheces? O que doou o terreno, não foi? Sim, o que doou o terreno ali. O Dionísio, o teu tio, o Zé Bernardino, lembras-te dele? Ainda não. Já não. Irmão do teu avô, João. Sim. Mas Já não o conheci. já não o conheceste, mas sabes da existência dele, com sim. certeza, né? Pronto. Era da minha idade. E quem era mais? Havia mais um ou dois que estávamos. E eu acho que foi o Quim da Loja que disse, a gente temos... já a gente tinha então uma equipe, a Zeca de futebol, na brincadeira. E a gente arranjar um terreno e fazer uma casa, e fazermos uma escritura, fazermos mesmo uma sociedade a sério. Claro, a malta mais nova disse louco. Pronto, então, tínhamos, por exemplo, eu, o Dionísio e o teu tio, tínhamos 17 anos, éramos os 3 da mesma idade. Vamos embora para a frente e tal, não sei quantos. Olha, combinámos uma reunião, juntámos-se lá, entretanto, apareceram mais uma macheia de pessoas, sei lá, eu já vi aí que me perguntas quem é que foram os principais. Os principais. Eu vou citar alguns nomes e vou pedir desculpa aos familiares de alguns, porque infelizmente já cá não está nenhum. Eu sou o único, não sou, ainda há fundador, o Dionísio, o Silvino, ainda há meia dúzia, ainda há 4 ou 5 fundadores. Os que resolvemos, né? Pronto, a direção não, a direção é que já não está nenhum vivo. A direção, eu posso dizer quem era. Era o Joaquim Abreu Ferreira, presidente, o Eduardo Gomes Capinha, secretário, e eu, tesoureiro. Depois, vogais, era o Zé Moreira Ferreira, esse tal Zé Gonçalves. Era um José Rosendo, que era dono deste moinho aqui. E era... O Sr. Gentil Ferreira, que foi quem doou aqui o terreno, também fazia parte da direção? Não, o Sr. Gentil Ferreira doou o terreno. Este terreno foi o que a gente deitou logo o olho para o comprar. E era o primeiro dinheiro que tínhamos que arranjar, era para comprar este terreno. E então um dia decidimos eu, o Joaquim Abreu, e um senhor que colaborou connosco, embora não pertencesse à direção, que era o regedor da freguesia, Francisco Ferreira, sou Francisco, Chico, não era Ferreira não, Francisco, a gente conheceu o Francisco da Egídia, pronto, era o pai do José Gonçalves. Okay. O Sr. Francisco foi connosco porque era o regedor da freguesia, né? E era muito amigo do Gentil, que era presidente da junta de freguesia na altura. E então fomos lá ter com ele para ele nos vender isto. E o senhor ouviu-nos e tal, para que era. Aliás, já o tinha chegado ao ouvido que nós cantávamos com ideias de comprar isto. E quando quem falou foi o Joaquim Abreu, que era o mais velho e o presidente da direção. O senhor Gentil disse-nos, pois, se o problema é o terreno, façam a obra que eu ofereço. A gente, claro, agradecemos muito e viemos embora. E eu recordo que me disse, olhem meus amigos, quando saímos de lá, agora
é que a gente meteu mesmo o pé na argola. Porque agora temos que ir para a frente, não é? Epá, se íamos ter um terreno dado neste sítio, que era um sítio ótimo, e foi aí que começou tudo, pronto. Foi assim que começámos. Trabalhei aqui muito, e muita gente aqui de noite e dia, e mesmo assim ainda ficámos a dever muito dinheiro. Olha, o Sr. Zé Gomes, tens ouvido falar no Zé Gomes, Sim. que era comerciante de vinhos também, foi um dos que emprestou mais dinheiro. Até eu aqui emprestei qualquer coisa que nunca recebi, porque não quis. Eles pagaram e quando eu vim de Angola, não me recordo já quem é que estava na direção, disse: "Ó Frederico, epá, tu também tens aqui uns contos. É para ver se a gente diga assim, olha, esqueçam o meu que..." E o madeiramento desta casa foi eu tinha uns eucaliptais e tenho. Fui eu que também a maior parte também ofereci para aqui, enfim. E fizemos isto. Portanto, isto é para dizer o que eu sou. A partir daqui, portanto, fui para Angola, fiz a minha vida em Angola, fui para cá, a tropa cá também foi razoável, foi muito boa. Olha, até trouxe ali para te mostrar. Se aqui tinha sido bem sucedido, quando assentei praça, no R7, em Leiria, também fui bem recebido e de tal modo que fui depois, no dia do juramento de bandeira, distinguido como o melhor do batalhão. O melhor daquela recruta, entre 500 homens. Este livro, O Amor da Pátria, foi-me oferecido pelo comandante do Regimento de Infantaria 7, ao melhor soldado do batalhão. E está até engraçado, queres ver, olha, por isso é que eu te trouxe. Está assinado por muitos colegas do... Mesmo muitos, 200. Pronto, colegas. E entre eles, olha ali. O meu avô. Não, teu tio. Ah, pois é. José Vicente Pois é, eu só li o Roque Lameiro, irmão pois é. do teu avô. Pois É teu segundo tio. E sabes quem é este? Não. Silvino. Mora lá perto de mim, é aqui dos Negros também. Então e este? José da Fruta? É isso? José de Sousa Ferreira. Ah, José de Sousa, também não sei. É o teu tio Zé Bernardino. Ah, ok. Estão aqui dois tistas Por nomes. que fizeram a recruta comigo e que também assinaram o livro, por isso é que eu trouxe. Muito giro. É engraçado, estás a ver? E para além disto, o general comandante ofereceu-me um estojo de barba, como naquele tempo era pincel e gilete e lâminas, muito bonito, muito bom, que ainda também eu tenho guardado religiosamente. Nem nunca usou. Não, todas as coisas que me marcaram, como o caso disto, tenho tudo guardado. Claro. Tudo guardado. Tenho muita coisa, olha, coisas demais até, gavetas cheias, e então do tempo, pronto. Portanto, prosseguindo, na tropa saí-me bem, entretanto, isto também contribuiu para isto, o facto de, na minha companhia, o comandante da companhia um dia numa formação perguntou: "Há aqui alguém que perceba de teatro?" E como eu já era profissional, entre aspas, de teatro aqui, né, porque fazíamos récitas e eu era um dos... olha, já não te lembras do Catrapum também, pois não? O Fernando? O pai do Fernando. Não, já não. Já não lembras. Era um bom ator, hein? Entrava aqui nas récitas todas também. Comigo e muita gente. Não? E eu, quando o capitão perguntou, eu levantei o braço. E houve mais uns poucos que levantaram o braço. E, entretanto, ele disse: levantaram o braço, quando destroçarem, venham ao meu gabinete falar comigo.
E fomos, não me recordo já, 4 ou 5. Ele começou a fazer perguntas e nós íamos respondendo. Pronto. E quem é que fez isto? E quem é que sabe aquilo? E quem é que aquilo outro? E claro, eu, ao fim de 5 minutos de tanto, ele disse logo, olha, vocês desculpem, aqui o Saramago parece que é o que está aí. Eles disseram, pois é, concordaram. E portanto disse, então olha pá, tu vais reunir com os diversos pelotões que tu quiseres, vais perguntar, vais escolher atores para fazeres um teatro no dia do juramento de bandeira. E eu disse, meu capitão, então e a instrução? Ai, não podes faltar à instrução. Tens que coordenar as horas, porque tinha que fazer a ginástica, aquelas coisas, né? Os tiros. Está bem, pronto. Então, olha, pá, à noite reunia com a malta, lá fui escolhendo atores e no dia do juramento de bandeira fiz um tipo de uma resta com sketches, tudo com sketches feitos por mim, que foi um sucesso. Com a família, houve num salão onde estavam mais de 1000 pessoas. Aquilo foi uma coisa, eu até fiz uma, não sei se me recordo, uma das coisas era eu mesmo que fazia uns versos, que era, tenho a comida enfadada, o rancho, eu fazia de bêbado, tenho fralda da camisa de fora, a mitra assim na ponta da cabeça, tenho a comida enfadada, o rancho não tem melhoras, cada vez vai a pioras, está uma coisa engraçada, se eu por fora não comer nada, já não volto à região, só me dão um quarto de pão, para um homem andar valente, e tem que andar sempre contente, e é sempre massa e feijão. Às vezes, quando vou para o mata-bicho, dão metade de um casqueiro, eu sem fome comia o inteiro, e não era por capricho, ainda se fosse com chouriço, comia uns 3 à refeição, noutra qualquer ocasião, não sei os que comeria, eu com fome não tenho alegria, e é sempre massa e feijão. Às vezes também dão grão, mas é tudo poucachinho, também dão fruta e dão vinho, dividido por 8 irmãos, passa tudo por muitas mãos, não digo que não haja razão, porque temos um belo patrão, andemos sempre à boa vida, mas com respeito à comida, é sempre massa e feijão. Temos uma vida boa, temos na casa da fartura, fazem de uma criatura ser uma pessoa valente, sendo ao gosto de toda a gente, defendíamos bem a nação, fazíamos a obrigação com os nossos antepassados, mas para estes bons soldados é sempre massa e feijão. Você tem que aderir aqui ao grupo do Teatro Reflexos. Você tem que aderir aqui ao grupo do Teatro Reflexos? Já estou muito velho para isso. Houve isto, foi, imagina-me que é, a malta a ouvir isto tudo, pronto, foi engraçado, foi muito engraçado. Depois, a profissão que eu dei, aconselho a um oficial amigo. Eu podia dar várias profissões como agricultor, porque também era já agricultor. Aliás, eu tive uma sociedade, já uma sociedade muito razoável, com o teu tio António Vicente, que está em Santa Susana, conhece-o bem, não é? Sim, sim. E com o Zé também uma sociedade com o Zé, mas a gente os dois, eu e o António, tivemos uma sociedade de tomatais, fazíamos muito tomatal e feijoais verdes, e eu depois até aluguei uma várzea nas várzeas da Rainha, de Óbidos. E como é que funcionava o caminhão que vinha cá buscar? O caminhão a gente punha ali embaixo ao pé desse tal armazém, foi demolido, e o caminhão vinha carregar à noite e levava para Lisboa. Mas ia direto para Lisboa, ia ali até antes da ponte, não é? Ia direto para Lisboa? Direto para Lisboa, era vendido em 2 mercados de Lisboa, mercado do Rego, e já não existe, e 24 que também já não existe. Portanto, foi feito o mercado novo e estes acabaram. Era lá vendido, nós tínhamos lá chamados mandatários, a quem mandávamos, eles vendiam e davam-nos o dinheiro que queriam, pronto, era assim. Havia uns mais honestos, outros nem tanto, mas, enfim, a gente já produzia, olha,
Quando eu aluguei esse terreno nas Vargens da Rainha, ao Sr. Faustino da Gama, tens ouvido falar da Casa Faustino da Gama, não? Por acaso nunca ouvi falar. Faustino Também da Gama pode ser problema meu. uma das maiores casas do Concelho de Óbidos, agora está dividida pelos herdeiros já, que são muitos. Aliás, olha, o campo de futebol das Gueiras foi ele que o ofereceu. Já ouvi falar na família Gama, será A que? família Gama, pois. Ele era Faustino, o fundador chamavam o patrão Faustino. Ele mesmo gostava de ser tratado por patrão Faustino. Eu quando lá fui arrendar a parcela na Várzea da Rainha, tinha 17 ou 18 anos. E ele olhou para mim e disse: tu queres, rapaz? Só o patrão Faustino vinha arrendar uma corte nas Vargens da Rainha. Tu arrendas? Então, mas para cá que tu queres? É para fazer tomatais. A gente já faço há 2 anos que faço os tomataisitos, mas é ali nas Vargens. Enfim, expliquei-lhe. E ele disse: não, pá, tu és muito novo. Então, mas quem és tu? E digo assim: patrão Faustino, olha, sou sobrinho do Mário Marques. Tu é que és o sobrinho do Mário Marques? Sou. Pá, está bem, pronto, então espera aí, homem, então vai lá escolher. Eu mando já lá, disse-me o nome, mando já lá o não sei quem. Vão lá, vão ter com o Tivino era lá o encarregado das várias. E escolhe lá a parcela que quiseres. Eu disse: patrão Faustino, e quanto é que custa? Vai lá, não te preocupes, depois pagas no fim. Eu quando cheguei disse ao teu tio: já temos uma parcela, fomos logo para lá, cavar e ver onde é que era o melhor chão. E, pronto. Problema, levar o pessoal daqui para lá. Não tínhamos transporte. Pois. E eu disse: António, vamos comprar um automóvel. Não temos carta. É preciso. Eu guiava bem já. Eu já guiava caminhões sem carta. De lá eu tirava vinho daqui, ia pôr carradas de areia. Comprámos um carro nas Gueiras, ao Álvaro Cebola. Um Ford naquele tempo. Olha, o teu tio avô António, aprendeu a conduzi-lo, a conduzir esse carro. E íamos todos os dias daqui com o pessoal para as Vargens da Rainha e trazíamos à noite para cá, sem carta, naquele tempo. Naquele tempo já era obrigatório carta e essas coisas todas? Já era obrigatório carta naquela época? Era. Sempre foi? Sempre foi. Para viaturas sempre, até para bicicletas já era necessário carta. Mas nunca fui. Aliás, isso eu tenho sempre medo de dizer isto, porque pode ser a última vez que diga. Mas até hoje nunca tive um acidente, nem uma multa. Nunca fui autuado. E acho que não há muita gente que se possa... Eu até tenho também uma coisa qualquer que escrevi já. Que nessa altura, e hoje ainda posso dizer que nunca agredi ninguém, nem nunca fui agredido. Nunca tive um acidente, nem nunca fui autuado. Nunca entrei num tribunal, nem como queixoso, nem como arguido. E pago impostos desde os 14 anos e nunca me descuidei. Nunca tive nada relaxado. E não era outra coisa. Já sei. Está tudo inverso. E um dos últimos era: E agora deixo-me de lérias, mas digo-vos em voz baixa, nunca tive uma semana de férias, nem sequer um dia de baixa. É tudo coisas que, olha, felizmente, pronto, consegui até hoje. Depois, pronto, a vida militar em Angola foi muito boa também, porque eu fui para a tropa, fui analista, e isto foi na sequência de um oficial me aconselhar a dizer que era analista. Isto, quando perguntaram profissão, analista.
Então, mas eu sou analista de vinhos. Analista. Vais ver, vão-te escolher para analista dos serviços de saúde. Epá, era bom, não é? Pronto. E quando fomos chamados no fim da recruta, e que me disseram 167 Regimento de Serviço de Saúde, estavam a dizer para onde é que a gente ia subir. E eu, epá, queres ver que eu vou para a analista? E fui para a analista. Mas de águas, análises de águas. De maneira que fui mobilizado para Angola. Fui o melhor do curso e fui o último a ser mobilizado. Fui já muito tarde, tive 3 anos e meio de tropa. Fui para Angola, para o laboratório, para o Hospital Militar de Luanda, e lá fiz a tropa toda, pronto. Também me portei muito bem, porque também fui louvado pelo serviço que fiz lá. Trabalhei um bocadinho, ao princípio de lá chegar, era a mania que eu tinha, quis fazer o melhor que podia. Mas aquilo estava a correr tão bem que o general, Dr. Flora, que era o coronel comandante da região militar de Angola, via-me a trabalhar à noite, porque eu fazia análises de dia e ia passar os boletins à noite para o meu chefe, no outro dia assinar e seguir. E um dia ele chegou lá e disse: o que é que estás tu a fazer, pá? Digo assim, doutor, toda a gente, não, no serviço de saúde, nenhum oficial gosta de ser tratado por meu capitão ou meu tenente, é senhor doutor. Todos os coronéis, tudo é senhor doutor. Não há postos que eles não gostam muito. E eu disse, doutor, olha, pá, tenho que vir aqui fazer uns pescados à noite porque o tempo não me dá. Espera aí, amanhã diz ao Torres Marques, que era o meu chefe, um tenente químico farmacêutico, diz ao Torres Marques para vir falar comigo. E eu já tinha dito, por acaso já tinha dito ao meu chefe, já tinha dito ao doutor, o senhor tem que mandar vir da metrópole um datilógrafo. Eu não sou datilógrafo, eu é que estou a fazer o serviço todo de datilografia aqui, eu não sou datilógrafo, eu sou analista. Você tipo, era assim, era miliciano, estava-se nas tintas para aquilo, arranjou um pescadozinho lá num laboratório particular e pronto. O carro que ele estava distribuído disse-me, olha, Saramago, o Vieira, que era o chofer, e o carro ficam para vocês, ele vai pô-lo e buscar lá a pensão, e eu tenho carro, não é preciso E foi. Portanto, isto para dizer a vida que passei lá. De maneira que, eu quando disse ao doutor, olha, o doutor Flora disse para o senhor ir falar com ele. Já foi fazer caixinhas, disse-me ele. Eu digo assim, não foi não. Ele é que veio aqui ontem à noite, viu aqui luz, veio espreitar aí à janela, viu-me aqui à máquina, veio-me perguntar o que eu estava a fazer. E eu disse-lhe que tinha que vir à noite fazer os boletins que não tinha tempo de fazer de dia. E ele disse-me para ir falar com ele. Está bem, pronto. Foi falar com ele, passado um bocadinho aparece a bem. Pronto, já lhe fiz a vontade. Já vem aí da metrópole um escriturário e outro analista. E eu, olha, passado um mês, se tanto, isto ao fim de 3 meses do latar, recebi outro analista, um analista e um datilógrafo. Eu fiquei a esfiar, digamos assim, entre aspas, não é? De maneira que a partir daí tive sempre uma vida, enfim, mas sempre com rigor. Portanto, eu é que tinha que ir ao SPM, Serviço Postal Militar, levantar as análises, os garrafões de água que vinham do mato para a gente analisar, e aos Correios, e ao aeroporto, porque muitos vinham de avião ou de helicóptero. Todos os dias tinha que passar esses sítios com o carro. E pronto, e fomos louvados pelo trabalho que prestámos. Desloquei-me só 2 vezes ao mato. Pronto.
Entretanto, pronto, terminei a comissão, cheguei a Portugal, voltei a morar ali, Casal do Alvito, e comecei a construir a minha vivendazinha. Casei com 25 anos, pronto. Sou pai de 2 filhos, uma filha e um filho que mora junto a mim, uma filha que mora na Caparica. Tenho 2 netas, uma já licenciada, outra na faculdade em Tomar, e um netinho com 9 anos. Pronto, portanto, casei com 25 anos já, 2 anos depois fui eleito presidente da Câmara de Óbidos. E como é que foi? Não fui logo eleito, porque é assim. Você foi o primeiro presidente depois do 25 de Abril, certo? Depois do 25 de Abril pronto, é assim. Já há bocadinho tinha dito que fomos eleitos em plenário, que para mim também era democrático, porque era assim. Foi anunciado em todo o Conselho. Era assim. O Capitão Novo foi atribuído. Todos os oficiais do Exército foi nomeado um oficial do Exército para cada Conselho, para criar a Comissão Administrativa para gerir a Câmara e as juntas de freguesia, até haver eleições democráticas e ser eleito o Presidente da Câmara. E então, esse capitão fez reuniões em todas as freguesias, em cada freguesia foram eleitos 5 elementos, para fazer uma reunião em Óbidos. E aqui na freguesia dos Negros, fomos eleitos, eu fui eleito como um dos 5 elementos da freguesia dos Negros. E então, no fim de darem a volta às 7 freguesias, tivemos uma reunião em Óbidos, 5 elementos de cada freguesia. Eram 7 freguesias na altura, éramos 35 elementos, pronto. O que é que íamos fazer nessa reunião? O capitão que presidia a reunião, não é? O Capitão Novo, era escolher um boletim para ir à votação de um plenário para haver uma comissão administrativa. E então esses 35 foi dado um papel a cada um e cada um de nós escrevia os 5 elementos mais válidos. Dos 35 que lá estava, escolhia os 5 que entendesse que eram melhores para o cargo, sim. Eu era pouco conhecido no Conselho, era muito conhecido aqui na dos Negros, mas pronto. E eu sou eleito um desses 5 elementos. Mas sou eleito em 4º lugar, salvo erro. Em 4º lugar. E então foi feito um papel com esses 5. O primeiro era de cá, José Gomes Capinha, pai do Rui. Lembras-te? É o que chamavam o Sr. Zé Gomes? Era neto do Sr. Zé Gomes. Era neto. Eduardo Gomes Capinha. Morava nas Gueiras. Tu não conheces o Rui Capinha, não? Por nome, eu se calhar até conheço, mas por nomes... Eu trabalhava na Caixa Agrícola, tem uma casa aqui no Trancão. Sou capaz de conhecer. És capaz de conhecer. Pronto. Onde é que eu ia? E é que o primeiro foi então esse senhor, dos 5 foi esse? Exato. O primeiro foi o José Gomes Capinha, pronto, irmão desse Eduardo Gomes Capinha, é que ficou em primeiro lugar. E então fomos a plenário, foi distribuída essa lista com os 5 nomes eleitos nessa reunião e mais 5 riscos em branco. Eram 700 pessoas que estavam em plenário no Largo de Santa Maria e então era quem concordasse com aqueles nomes que lá estavam fazia uma cruzinha à frente de cada um. Se houvesse nomes que discordassem, riscavam
e punham um nome que entendesse embaixo no coisa. E então essa votação é que valeu para a Comissão Administrativa. E aí nessa eu fiquei em segundo lugar. O José Gomes Capinha, filho do José Gomes, aqui da dos Negros, ficou em primeiro e eu em segundo lugar. Ok. Então nessa Comissão E Administrativa você ainda não foi presidente? os outros três da lista ficavam em segundo, terceiro, quarto e quinto. Pronto. Então você, nessa primeira votação, ainda não foi presidente? Nessa primeira votação, mas por muito pouquinho de tempo, porque eu vou-te explicar. O José Gomes de Capinha, de quem era o amicíssimo. E já agora, antes que me esqueça, vou dizer, nessa votação foi eleito o presidente e o vice-presidente da Câmara de Óbidos dos Negros. Ele dos Negros? E eu. Eram os dois dos Negros. Éramos os dois dos Negros. E na minha segunda eleição, no meu segundo mandato, o presidente e o vice-presidente eram dos Negros. Eu e o João dos Anjos Agostinho da Gracieira. 2 mandatos seguidos como presidente e vice-presidente dos Negros. Deve ser muito difícil algum dia haver a dos Negros repetir esta proeza. Esta proeza, pronto. O que é que acontece? A vida do José Gomes Capinha era a construção, desenhador. Ele não era arquiteto, mas tinha um curso de desenho. Era ele que fazia os projetos. Aliás, ele é que fez este projeto, olha. Este projeto foi feito por ele. A minha casa, olha, a minha vivenda, foi ele que fez. Ele é que fazia os projetos todos aqui. Ao ser eleito presidente da Câmara de Óbidos, ele, claro que nunca assumiu isto, mas pronto. Ao ser eleito presidente da Câmara de Óbidos, deixou de poder fazer projetos para o Conselho de Óbidos. Portanto, tinha que aprovar uma coisa que era feita por ele, não podia. E ao fim de pouco tempo, um mês, tanto, disse ao Frederico, tens que assumir a presidência da Câmara porque eu vou-me embora. Eu digo, Zé, tu deves estar a brincar comigo. Eu era agricultor a minha vida, pronto. Eu, presidente da Câmara de Óbidos. Nem penses. Olha, então ficou Zé Aurélio. Zé Aurélio era o terceiro. Escultor Zé Aurélio. Nunca ouviste falar. Aquela mão que está em Óbidos foi ele que fez. Ainda é vivo. Somos muito amigos. É um indivíduo muito de esquerda, mas de quem eu gosto muito. Olha. Bom, ele disse, olha, tal dia vou a Leiria ao governador pedir admissão. E, portanto, tu prepara-te, eu digo assim, então, olha, diz ao governador que depois se vai já... ele disse, amanhã eu vou a Leiria pedir admissão. Diz ao governador que depois da manhã vou lá eu pedir a minha. Tu não faças isso, Rodrigo, tu tens capacidade, tu vais ver, tu consegues, tu hoje eu é que não posso. Não, nem penses. Eu vou-me embora também. Bom, ele foi pedir admissão. Eu, quando cheguei à casa à noite, já andava com o pessoal na fazenda, talvez, a minha mulher disse, olha, telefonou o senhor governador para tu ligares quando chegasses. E eu vi logo o que era, Liguei-lhe. Senhor, já era noite, sou governador, peço desculpa estar a ligar a esta hora, mas o senhor disse, fez muito bem, Saramago, fez muito bem que eu preciso muito falar consigo. Que ideia é essa de se ir embora da Câmara? O Zé Capinha tinha dito. E eu disse, senhor governador, o senhor não me está a ver como presidente? Não estou. Não, senhor, nem penso nisso. Eu sou agricultor, não nasci para isso, nem quero. Isso é que era bom. Os outros 3 elementos, José Aurélio, Maria José Monteiro, professora, e Carlos Alberto Parada Roberto, que era funcionário da Sécula, eram os 3 comunistas, não é defeito nenhum ser comunista, mas eram de esquerda, eram comunistas. E o governador, que era moderado, era socialista, disse, você não vai entregar a Câmara de Óbidos a 3 comunistas. A gente não pode fazer isso,
você tem que assumir isso, eu ajudo no que eu puder. E digo assim, Sr. Governador, mas não é só, pronto, o senhor ajuda, mas eu sou muito novo. Eu sou muito novo ainda para isso, já viu? Mas que idade é que você tinha? Tinha 27, foi perto dos 28, isto já foi, pronto, estava por aí com os 28. E diz-me ele assim, isso o ser novo não tem problema, que eu quando for aí levo uma Xuxa. Mesmo assim é. E ele era, enfim, deu muito apoio. E eu disse, está bem, pronto, olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou experimentar, mas, estou com muitas dúvidas e não sei, vamos ver, olha, pronto. E então lá fui tomar posse. Fui tomar posse como presidente e fiz o primeiro mandato assim, nestas condições, como presidente. Correu muito bem, devo dizer, com a ajuda do meu vice, que era o tal José Aurélio, que foi, pronto, como era um indivíduo de esquerda e tinha já muitos conhecimentos em Lisboa, ajudou-me bastante a desbloquear algumas verbas e Foram muito importantes. Foram muito importantes. A gente fizemos um serviço, enfim, razoável. Quais é que você sente que na altura foram os maiores desafios? Já não se lembra? Lembro, olha, os maiores desafios na altura, eu por acaso até citei no livrinho que disse isso, que tinha muita pena de não ter feito mais pelo turismo em Óbidos. Mais quê? Mais pelo turismo. Pelo turismo. Pronto, mais promoção turística e, sim. e investimento no turismo, como está a ser feito agora com eventos e assim. Mas sempre disse isto, até a malta que às vezes eu dizia, enquanto os meus municípios não tiverem condições dignas de vivência, não há dinheiro para turismo. Porque para mim, primeiro estava, porque a maior parte dos concelhos não tinham estrada, dos lugares não tinham uma estrada asfaltada, não tinham luz, não tinham água, não tinham esgotos, nada de nada. Isto era, passa para a cabeça, de inverno não. Olha, já agora vou contar uma história também, os casais da areia, por exemplo, quando fiz a minha casa a estrada era de chão, e eu casei-me em fevereiro, num ano bastante chuvoso como o deste ano, e os carros não podiam ir lá abaixo à minha casa, um automóvel não ia lá. É os casais da areia. E eu fui ter com o Presidente da Câmara, de quem era amigo, e pedi-lhe umas carradas de Tovenan, se me punha umas carradas de Tovenan na estrada, que eu espalhava, escusava de mandar pessoal, porque ele também não tinha. A Câmara tinha, quando eu entrei para a Câmara tinha 14 funcionários. 14. Quando eu saí tinha 116. Bem, hoje deve ter 200, se calhar, não sei. Ele prometeu-me que sim. Acha lá que eu digo ao Sr. Luís, e o Sr. Luís, o Luís Almeida era o encarregado, digamos assim, o chefe de... Eu digo ao Sr. Luís, o Sr. Luís manda-te lá pôr umas carradas de Tovenan. Passou-se 8 dias, passou-se 15, estava-se a aproximar o casamento e nada de Tovenan na estrada. Eu gostava que a minha malta fosse lá abaixo, pronto, um banquete foi em Alcobaça, mas depois gostava que fôssemos ver um copo e mostrar a minha casa que tinha sido feita. E então, o que é que eu fiz? Fui falar com o Luís de Almeida. Sr. Luís, o Presidente disse-me que sou professor, até estou a tratar de professor, que ele... O Sr. Professor disse que mandava lá para umas carradas, não lhe disse nada. Riu-se e disse-me assim, não me disse nem diz, a Câmara não tem dinheiro para isso, Frederico. Não penses nisso, porque a Câmara, olha, então a Câmara... E foi verdade, olha, quando eu fui eleito, faltavam não sei quantos escudos para pagar ao pessoal no fim do mês, muito bem. Aquilo era, o erário municipal era 0. A Câmara não tem dinheiro para pagar ao pessoal, quanto mais para arranjar estradas, disse-me o Luís de Almeida. E eu não tenho mais nada. Fui ter com um indivíduo, Júlio, que me tinha posto lá os materiais de construção, vai à estrada dos casais da areia pôr umas carradas de Tovenan, que eu mando espalhar e que quero levar a malta lá abaixo, até à minha casa, pronto, porque a minha casa é a última lá de cima. E então, o Júlio veio com a primeira carrada, pusemos a primeira carrada, vamos a espalhar,
E quando vem com a segunda carrada, vem um Didier, que era o chefe dos serviços elétricos da Câmara, e de quem era amigo também. E era ele que estava a fazer uma instalação elétrica da minha casa, embora não houvesse eletricidade ainda, mas deixei logo tudo a jeito, não é? Veio o Didier ter comigo e disse-me ao Frederico: epá, tu não me dizes ao Júlio para não te trazer mais carrada nenhuma de Tovená, porque olha que o seu professor manda-te prender. Eu digo assim: manda-me prender. Manda, tu não tens nada que estar a arranjar a estrada não é tua. Estás a arranjar a estrada porquê? E eu disse: eu estou a arranjar a estrada porque ele me prometeu de pôr aqui umas carradas de Tovená e nada. E pronto, isso nada é nada, não podes fazer isto, pá. E eu, pronto, está bem. Espalhei o resto como pude e lá dei um jeitinho. E o que é que acontece? Epá, fiquei pior que estragado, como deves imaginar. Ele tinha ido aos Casais da Areia há um tempo, antes já eu andava a construir a casa, fazer um peditório para fazer a instalação elétrica, se as pessoas que ajudassem, tal. E então toda a gente prometeu e eu até prometi, epá, já não me lembro, mas julgo, tenho uma ideia, tenho pena de não ter guardado, eu tenho tudo guardado, mas esse documento não tenho. Não tenho cópia dele depois. Eu prometi, salvo erro, 1000 escudos. Naquele tempo era dinheiro. Olha, posso dizer que um servente ganhava 50 escudos, um pedreiro ganhava 80, sim. Por isso eu prometi 1000 escudos e pronto, e a malta prometeu o que entendeu. Pronto. Entretanto, deu-se isto, eu casei-me e quando me casei faltava-me rebocar o muro do jardim à frente. Era a única coisa que me faltava na vivenda, era o muro do jardim ser rebocado e pintado. A casa já estava pintada, tinha sido o Zé Rezende que me tinha pintado. E eu depois, passado uns dias de estar casado e tal, fui à Câmara, entretanto a licença da obra acabou e eu fui à Câmara para renovar a licença para rebocar o muro. E a funcionária da Câmara, Dona Palmira, a funcionária das obras, disse: mas Sr. Frederico, mas é só o que falta é rebocar? Eu disse: é. Então não precisa de licença, então se é só para rebocar, então isso é um dia ou dois, não merece a pena estar a tirar a licença. Eu disse: a senhora é que sabe, olha, veja lá na cara, não. Bom, pintei com o contraponto, só tenho, olha, vai lá acabar a obra, que é para o José Rezende ir e pintar para ficar descansado. E o contraponto foi, com o servente, rebocar os muros do jardim. E ao segundo dia de lá andar, aparece uma guarda, GNR lá. Eu sou Frederico Saramago, sou, sim senhor. O senhor Presidente da Câmara diz para o senhor lá ir falar com ele. Eu tenho qual é a razão? A razão é esta obra. A razão é esta obra. Assim, o senhor não tirou licença e o senhor professor quer falar, o senhor presidente quer falar consigo. Diz que é para o senhor lá ir. Eu ri-me e disse assim: olha, diga ao senhor presidente que eu que não cometi crime nenhum. Não tenho nada aqui a falar com ele. Se ele entende, e contei-lhe: olha, senhor guarda, eu fui à Câmara para renovar a licença. A funcionária disse-me que não era preciso. Mas se o senhor presidente entende que é preciso a licença, faça favor de multar, senhor guarda. Tem o livrinho das multas. Passa a multa que eu pago a multa. Ai, não, a gente não traz ordem para multar. Então diga ao senhor presidente que eu falar com ele que não vou. Pronto, o senhor é que sabe. Vamos embora. Isto de manhã. À tarde, voltam lá. Olha, dissemos ao senhor professor, eu sou presidente, eles tratavam de presidente. Dissemos ao senhor presidente e ele disse para a gente o autuar. Sim, senhora, faça o favor. E passa-me a multa. Passa-me a multa, eu paguei, aquilo era, meia dúzia de escudos. E, entretanto, passado uns meses, é feita a instalação da luz e no dia de inauguração ele foi lá fazer a inauguração e receber o dinheiro que as pessoas tinham prometido.
E eu escrevi uma carta e pus dentro do envelope a dizer assim: minha oferta para a luz, 1000 escudos. Salvo erro, 240 escudos, duas carradas de Tovenang que pus na estrada, 240 escudos. Multa da minha obra, multa indevida da minha obra de 40 escudos ou 60 escudos, 300 escudos. Remanescente, 700 escudos. Meti o restante lá dentro e fui-lhe entregar a carta. Ele abriu, tirou o dinheiro, leu a carta, eu olhar para ele, olhou para mim e eu ri-me. E o gajo viu, pô, que este gajo é sacana. E digo assim: bem, nunca mais me ligas, eu também estou-me nas tintas. No fim da reunião, veio ter comigo, apertou-me a mão, agradeceu-me, mas a rir-se. Digo assim: olha cá está. A partir daí, assim que eu comecei a morar lá, a malta, o cabo, se calhar não sabias, isto também interessa para a tua história, havia em cada lugar da freguesia um cabo-chefe. Havia o regedor na freguesia e havia uma entidade suprema de cada aldeia que era chamado o cabo-chefe. Para qualquer quesilha, qualquer divergência de uma extrema, qualquer pessoa que se suicidava, para dar apoio, pronto, era o cabo-chefe da coisa. Que era obrigatório ter sido militar. E assim que eu fui para lá viver, a malta dos Casais da Areia, como o cabo-chefe já era muito velhote, o Sr. João Honório, era já homem dos seus, na altura, 70 e muitos, talvez. E como, pronto, era assim, digamos que, entre aspas, a figura da terra, então fizeram um baixo-assinado e levaram, uns 5 ou 6 indivíduos fizeram um baixo-assinado lá para a malta toda e levaram à Câmara, a uma sessão de Câmara, para que o Presidente da Câmara me substituísse por mim. E então o Presidente da Câmara disse essa comissão era o Domingos Roque de Sousa, o Manel José António, já faleceram todos. Bom, disse: olha, escolha um outro, porque o Frederico é muito bom rapaz, mas tem uma costela comunista e eu não o posso admitir como cabo-chefe. E eles chegaram esse Domingos disse: ó Sr. Professor, o Frederico tem uma costela comunista. Tem. Vocês é que não sabem, mas eu sei. Por causa disso. Eles depois vieram ter comigo e contaram-me. Eu disse: está bem, pronto. E claro, não fui cabo-chefe, foi o Luís Maria, um grande amigo meu, já falecido também. Luís Maria do Lejoque. Foi meu sócio no comércio de madeiras. Tivemos com um caminhão e tal. Está ali no livrinho que vais levar, está lá. A nossa fotografia do caminhão carregado de madeira. Mas é curioso, há um bocadinho tinha dito que ele, quando eu fui eleito, veio à minha casa dar-me os parabéns. Eu recebi-o, mas veio-me dar os parabéns para ver se eu não substituía de diretor do museu. E disse-me que eu era a pessoa mais válida do Conselho. Eu ri-me e disse: olha, professor, eu não gostava de si já, de facto, o senhor não, mas agora, hoje ainda fica a gostar menos, porque há um ano eu nem para cabo-chefe dos Casais da Areia servia, e hoje já sou o melhor presidente de Câmara. Isso não é de um homem. E ele ficou calado, porque ficou que eu tinha razão, não é? Mas eu depois, mais tarde, depois demiti-o, veio a que se demitisse, porque eu ainda o estava a tentar defender, porque, ele deu muitos anos ao Conselho também, mal ou bem, já estava a tentar defender, mas os meus colegas, todos de esquerda, não o viam com bons olhos e queriam correr com ele. Entretanto, eu recebo do Governo Civil uma comunicação secreta, depois até deu ao Telmo, que ele, como ele é licenciado em História, para ficar com ela. Foi um dos documentos que eu guardei. Era confidencial e era para mim. Com as denúncias que o professor Albino tinha feito à PIDE das pessoas do Conselho.
para serem presas. E eu, portanto, ia dizer-me que eu que tinha que ir, tinha que proceder aquilo, que era comunicar a tribunal o pai, pronto, e ele até ia preso. Eu fiquei à rasca e votei. Havia um funcionário na Câmara de Óbidos de quem eu gostava muito, que era afilhado dele, Albino, também era Albino, o nome dele, Albino Barbosa Ferreira Urbano, Albino Urbano. Era um ótimo funcionário. Tinha uma coisa incrível, conhecia as pessoas todas do Conselho, estava há muitos anos na Câmara. Eu às vezes tinha uma pessoa com quem queria falar e não sabia o nome e dizia-lhe assim, Albino, como é que se chama aquele indivíduo alto, de bigode, de oval, que não sei o quê, fulano tal. Era incrível isso. Eu gostava muito de tratar, quando me dizia às pessoas, de saber tratá-las pelo nome. Era engraçado. E o Albino sabia o nome das pessoas todas, era incrível. E eu vou ter com ele, e ele era muito amigo do padrinho, claro, e disse, Albino, veja isto. E o Albino, coitado, começa a ver aqui, Presidente, o senhor vai executar isto. Então o governador manda-me isto. Presidente, você não me faça isto. E eu disse, Albino, eu já disse ao seu padrinho, pelo menos deixar um museu para ver se a gente o esquece, porque eu tenho aqui esta gente, como vocês sabem, a chatear-me todos os dias, os vereadores, por causa dele de ser fascista, Presidente, você confia-me isto um bocadinho? Confio. Pegou naquilo e foi-lhe mostrar. E então, no dia a seguir, fomos lá levar uma carta a pedir a demissão do diretor do museu e a agradecer uma colaboração. Enfim, uma grande carta. Eu tive pena de não guardar esses documentos, que também gostava de ter guardado. Mas depois, terminou a comissão administrativa e o diretor que nós tínhamos, na altura, foi-se embora. Era um senhor de Lisboa que estava ali, já também de idade, licenciado em História, uma pessoa capaz também. Foi-se embora. E eu fiquei, não tinha ali ninguém em Óbidos para diretor do museu. E digo assim, vou dar uma oportunidade àquele homem, dele. E assim foi. Fui ter com ele e disse, ouça, agora, porque entretanto, nenhum da Comissão Administrativa passou para a minha Câmara, portanto, os vereadores não era nenhum comunista, era tudo, eram dois do CDS, porque foi assim, o cabeça de lista do CDS era uma pessoa muito credível, Filipe Pacheco Ribeiro, também me dei bem com ele e trabalhámos bem. Filipe Pacheco Ribeiro, que era o vice-presidente da Câmara, e quando eu me candidatei, e ele candidatou-se pelo CDS, era ele e era um José Alfaia Júnior, que tinha sido polícia de aviação e trânsito, também me considera uma lista muito boa, a lista do CDS, e com ele, Filipe Pacheco Ribeiro, de Óbidos mesmo. Em primeiro, toda a gente dizia, muita gente dizia, que era aquela lista que ia ganhar. Quem encabeçava a lista do Partido Comunista era esse Zé Aurélio. Portanto, e a do PSD era um Joaquim Bonifácio, que era o diretor da Casa do Povo de Óbidos. Era tudo gente digamos assim. E eu, candidatei-me porque, entretanto, o governador e o Mário Soares, como me deu um certo apoio, e muito mais o secretário de Estado da Administração Regional e Local, engenheiro Ferreira de Lima, foi um grande amigo que eu tive no governo. Também com a ajuda do Mário Soares, até tenho documentos até do Mário Soares assinados por ele, que guardei, e do Ferreira de Lima também. Levaram essa gente é que me levou a eu aceitar ser candidato pelo Partido Socialista. Mas ao saber das outras listas, eu disse, olha, que a gente não vamos ganhar isto, vou tentar o possível. E o que é certo é que arranjei umas juntas de freguesia, tive aí a vantagem mais ou menos jeitosas, ganhámos as freguesias todas e eu acabei por ganhar. Mas o CDS
eu pus 2 vereadores, o CDS outros 2 e o PSD 1. Portanto, fiquei em minoria. Mas posso dizer isto com muito orgulho, que em qualquer das 2 câmaras que presidi, nunca houve uma deliberação que não fosse por unanimidade. Tudo o que foi decidido nas minhas câmaras foi por unanimidade. Quando alguém estava em desacordo com alguma coisa, tentávamos limar as arestas para que todos estivessem de acordo. Muito bem. E nada foi eu nunca deliberei nada sozinho, a menos aquelas coisas correntes tal. Gostava sempre, era tudo discutido, tudo. Pá, tentei o melhor que pude, o tempo que lá tive, e penso que, enfim, não me saí muito mal. Eu tinha uma questão aqui diferente para lhe fazer, que já não tem a ver com a Câmara, que eu soube que também houve ali uma fábrica de olaria nas Casais de Areia. Houve, eu já não me recordo. Não recorda? É assim, recordo-me antes de, mas ainda eu não estava lá, quando eu fui para os Casais de Areia, já tinha acabado a olaria, já não fazia. Já não sabe contar nada sobre a fábrica? Havia uma fábrica de olaria, era no Alto das Gueiras, em frente do Pão Quente. Essa é que ainda estava em elaboração. Ainda lá fui comprar tachos. Já não sabe contar nada sobre essa fábrica? Sobre a olaria dos Casais de Areia, já não sei nada. Vi aí, acho que vi aí, ou sonhei, azenhas, não. Por acaso não pus, mas você também pode falar sobre as azenhas. Quem é que se lembra das azenhas? Azenhas é que havia 1, 2, 3 em funcionamento quando eu fui para o Bom Vento, quando estava aqui havia uma... Nos Casais de Areia ou em Ilhos Negros? Só nos Casais de Areia? Nos Casais de Areia. Nos Casais de Areia havia 3, havia 2 ali junto ao Casal da Boa Vista, que era uma do Joaquim Anselmo, estava lá um senhor, como é que ele se chamava? O senhor... Luís Moleiro. O senhor Luís Moleiro era o operador da azenha do senhor Joaquim Anselmo, dos Negros, e era lá nos Casais da Boa Vista. Era logo onde agora é a barragem, pronto, era logo ali junto da barragem. E depois havia uma outra mais acima, que era de um tio meu, José Miguel, falecido há muitos anos, em elaboração, e havia outra mesmo nos Casais de Areia, 3 azenhas. E havia a do tio Henrique, aqui, na dos Negros, ali, primeiras casas quando se sobe, sim. Da dos Negros à direita, pronto, o tio Henrique, como é que diz? Avô do Mário, estás a ver ali o Mário? Sim. Era avô dele, tio Henrique, tinha aí uma azenha que depois transformou-a numa moagenzinha já com motor e tal. E que tabernas é que você se lembra que haviam nessa altura, quando você foi para os Casais de Tabernas Areia? havia muitas. Só nas Casais de Areia? Nos Casais de Areia havia uma. Era uma? Era Domingos de Sousa. Havia uma taberna, loja e taberna. Aqui, lojas e tabernas, havia a do Chico Coutinho, Francisco Coutinho, a do Joaquim da Loja, a do Álvaro da Loja, mais tarde depois a do Charteca também, do Taino. Portanto, 3, 4, havia 4 ali. E havia sempre bastante gente. Então. Pelo que eu soube, você também na sua juventude foi também um apaixonado pelas motorizadas? Sim. O que é que você nos pode contar sobre essa sua paixão? Antes de ter carro, comprei a primeira motorizada com 14 anos. Foi quando vim, comprei uma Credler. E gostava muito, fazia coisas engraçadas, por isso é que as pessoas diziam, eu fiz coisas que se calhar eu andava com essa não, mas depois comprei uma Diana, já uma motorizada muito bonita, com 2 escapes, 4 velocidades já. Eu fazia marcha atrás com ela, conseguia pôr lá a trabalhar ao contrário e acelerei e fazia marcha atrás. Eu fazia 1 quilómetro com a roda da frente no ar, enfim, e ganhei muitos concursos,
Porque depois mandei vir uma, e aí é que eu mandei vir da Alemanha uma Zundap de origem, que já me custou uma nota preta na altura, que era uma motorizada que já dava 100 km/h, muito perto de 100 km. Eu fazia, olha, eu fui em 1965, salvo erro, com um indivíduo das Gueiras que ainda é vivo, o Nâncio, nessa motorizada, à Póvoa do Varzim, ver o Sporting. 300 km para cada lado, muito bem. Eu fui a Évora ver o Sporting nela, olha, quando o Sporting foi campeão, não é campeão, ganhou a Taça das Taças, na Europa. O Dionísio, um grande amigo meu, que vive ainda, está em Lisboa também, da minha idade, falo com ele muita vez. Ainda agora, um dia destes liguei. E então ele estava a estudar em Tomar. Quando foi a final era à noite, e eu à tardinha lembrei-me, onde é que eu vou ver a final da taça? Espera aí. Pego no telefone e ligo para o Dionísio. Dionísio, onde é que vais ver a final da taça? É aqui no café, tal. Então vais ter um companheiro. Epa, tu não me digas que vais ter comigo. Vou já da balada. Peguei nela, na motorizada, e fui ver a final da taça a Tomar, mais o Dionísio. Pá, aquilo era... Eu fazia viagens grandes e pronto. E havia nas Caldas da Rainha um senhor que era filho do Franco, fotógrafo, que era tido como o melhor motarde das Caldas, em motorizadas, pronto, também. E então, um dia estávamos no Brálio, e ele estava lá, no Brálio, era uma oficina de motorizadas que havia nas Caldas. Ele estava lá e eu cheguei, e o Brálio disse-lhe para ele, olha, está aqui o Frederico está aqui, que esse é que te faz a barba, tens a mania que és o maior. E ele começou-se a rir, ele tinha massagens e tinha massagens de 4 ou 5 velocidades, já também era uma boa máquina na altura, e tinha a mania que era o maior, e era das Caldas. E eu já ouvia falar nele, e o Brálio, que sabia a máquina bem que eu tinha, e a experiência que eu tinha de andar de moto, disse, isso para vocês tirarem as dúvidas, a melhor é fazerem uma apostazinha. A gente logo à noite, vamos para... como é que se chamava aquilo? Era um restaurantezinho que havia à saída, ainda lá está, mas está fechado. Está paredes até entapadas, onde andam agora a fazer aquela obra na reta de tornada. Era... Eu também não sei. Não me lembro, não interessa. A gente junta-se aí e vocês vão ao Alfezeirão, os dois, e vêm. Alfezeirão. Dão uma volta na Alfezeirão, vai para lá ver se os dois lá chegam, e a gente diz, não é preciso que a gente vamos toca um no outro. Vamos-se bem a ver, portanto, na aba tota. A malta que combinou, a mexer deles. E então a aposta era o seguinte, era quem perdesse, os que lá estavam a mexer deles, sei lá, uns 7 ou 8, lá, que se juntámos lá. O que perdesse pagava uma bifana e um imperial a cada um. E então, o Brálio e a Caroca, pesamos só ao lado um do outro, e deu a partida e a gente arrancou os dois sempre, sempre. Nas descidas, quando havia uma inclinaçãozinha, ele ganhava-me um bocadinho de avanço. Mas a moto se calhar era mais pesada. Direito, num bocadinho, ou com uma pequena subida, eu aproximava-me e ganhava um bocadinho às vezes. E eu ia nisto e lembrei-me, espera aí, porque agora aquilo está um bocadinho modificado, não havia rotundas nem nada, mas até chegar a essa taberna, era uma taberna, pronto, a essa taberna havia uma ligeira subida para ir acima, desde lá de baixo, da reta de tornada, lá embaixo, a seguir onde passa agora a autoestrada por cima, até cá acima há
uma pequena inclinação, Sim, não sim, sei se sim, estás sim. a ver, ali onde eram os queridos. Sim, sim. E eu digo assim, pode ser que eu naquela subida, a gente tínhamos deitados ao comprido em cima da coisa e quando chegámos aí, quando passámos tornada, o lugar de tornada, ele vinha com uns 2 metros à minha frente. E eu digo assim, malandro, o gajo, e comecei a dar aqueles toques na coisa e tal, e começo-me a aproximar. E quando chega a essa tal subidinha, que parece que foi Deus. Eu cheguei lá aí já não íamos cruzados. Eu já ia aí com 1 metro, a minha roda de trás já ia a 1 metro da roda da frente dele. Quando chegámos à meta. Mas foi uma corrida equilibrada. Isso aí fiquei com uma fama de ganhar ao Franco naquela altura nas Caldas. Está bem, está. Era a malta toda. O gajo, este é que é o gajo que ganhou ao Franco e tal. Por daí a razão por ter ficado. Pronto, eram outros tempos. Relativamente também aos casais de areia, vocês sabem também como é que na altura se iniciaram as obras da capela? De ambas as capelas, vocês sabem alguma coisa da história das capelas? Das capelas. Olha, aquela capelinha pequenina foi feita numa altura em que a imagem da Virgem deu uma volta a todos os concelhos e foi ali, então eles, como não havia nada nos casais da areia, digamos que... Deram ali uma homenagenzinha. À igreja, pronto. Fizeram aquela capelinha. Não me lembro, já não foi no meu tempo. Foi antes, quer dizer, foi no meu tempo, mas estava eu aqui. Não me recordo quem é que foram os obreiros, digamos assim, dela. A igreja, essa sim, já foi no meu tempo, eu já ajudei também. Foi uma comissão liderada por um senhor que eu já citei aqui o nome dele, Domingos Roque de Sousa, que era o dono da taberna, e que foi, depois de eu ter... foi membro da Junta de Freguesia no meu mandato, penso que foi. Penso que ele que já estava na Junta de Freguesia no meu mandato e depois continuou e acho que depois que até foi vereador. Deixa-me ver. Exatamente, olha. Domingos Foi Roque de tesoureiro. Sousa, tesoureiro das Notícias. E o presidente era o José Tomás de Sousa Capinha, sabes quem é? Mora na Serra? Não sei. Não. Irmão do Mário Capinha. Estás a ver quem é o Mário sim, Capinha sim, ali sim, embaixo? sim. Irmão dele. Foi o primeiro presidente eleito democraticamente para a Junta de Freguesia dos Negros. Portanto, este senhor foi era tido a minha mulher, irmão do meu sogro. Foi digamos, um dos obreiros, da capela dos Casais da Areia. O terreno foi doado por um senhor que estava na América, já faleceu. E pronto, nós ajudámos, acho que a Câmara também ajudou. A Câmara aí também ajudou um bocadinho. Aqui está engraçado. Que importância é que você acha que o associativismo local tem no desenvolvimento na nossa freguesia? Que importância é que o senhor acha que tem o associativismo local no desenvolvimento da nossa freguesia, nos dias de hoje? Tem da nossa freguesia em todas as freguesias, acho que é muito importante. Eu, quando esta casa esteve fechada, tive muita pena, porque de facto, isto... E mesmo assim penso que não está totalmente aproveitada, não é? Porque Sim. devia de haver mais... Mas hoje em dia os tempos também são diferentes, sabe? Exato. Hoje já não dá para fazer tanta coisa como era antes. Não. Antigamente, sabes que antigamente nem televisão havia. Só havia uma televisão. Sim, antes quando havia aqui paródia, de certeza que a malta se queria jantar aqui toda. Isto era sempre cheio a abarrotar. Olha, no dia de inauguração disto, bem, nem te passa pela cabeça.
Isto foi em Panamá. Eu era o tesoureiro, eu fui umas 2 ou 3 vezes ao ter com o presidente, esvaziar os bolsos de dinheiro, pessoas, conterrâneos nossos que estavam longe e que vinham e que viam uma casa destas e puxavam-me 50 escudos, 20 escudos, 100 escudos, que recebe, é o Frederico é que iam ter comigo, toma lá que é para vocês ajudarem a pagar isto, toma lá. O dinheiro das bilheteiras, que a malta que estava nas bilheteiras... As bilheteiras na altura eram na zona onde são as casas de banho, não é? Era. As bilheteiras eram aqui. As bilheteiras de antes. Eram aqui? Eram ali. Eram aqui, não eram... pois, que aquela zona foi construída depois, pois foi. Não, mas a casa de banho foi construída. A seguir à casa de banho é aqui. Pois foi, sim. Na zona do café é que foi feita depois. Até a casa de banho ainda foi na primeira obra. Era deste tipo. E as bilheteiras eram ali, havia ali assim uma parede, entrava-se para um lado e para o outro. Ou seja, as bilheteiras eram na zona das portas castanhas. Era nas raízes, exatamente. Madeira. E então, de vez em quando lá estava eu e eles a darem, toma lá. E não me lembro já quanto, mas foi uma noite fabulosa. Fizemos aqui 4 dias e depois isto era, todos, não havia mês nenhum que não houvesse aqui um baile ou dois. Passaram por aqui grandes artistas. Passou aqui uma senhora que eu não me lembro o nome dela, que mais tarde veio a ser muito famosa, uma soirée de piano. Foi fabuloso. Veio gente. Bem, esta casa foi considerada na altura a melhor do distrito de Leiria em Aldeia. Não havia nenhuma no Conselho de Óbidos. Não havia uma única sede no Conselho de Óbidos capaz. Havia já, as Esgueiras tinham uma casita pequenica e no Conselho não havia mais nenhum. Depois é que, olha, no meu tempo fizeram-se umas bocas, no meu tempo de Câmara, e que eu ajudei a construí-las, porque isto era muito importante. Era mais que hoje, porque na altura nem televisões havia, não havia nada. A gente para saber alguma coisa de novidades, tínhamos que se juntar. Ir às tabernas, não é? Era, ir às tabernas, ouvir aqui. Depois isto abria todos os dias. E você acha também que o associativismo é importante para o futuro dos jovens? Ou seja, os jovens envolverem-se no associativismo é importante para o seu futuro? Claro que é. E de que forma é que acha que isso será importante? Sim. De que forma é que acha? Olha, eu acho que neste momento o mais importante do associativismo é a cultura. Por exemplo, os negros não têm uma biblioteca capaz, devia ter. Mas tem. Há muitas pessoas que não sabem, mas na junta de freguesia existe uma biblioteca. Existe uma biblioteca? Existe. Olha. Também não sabia. Também não sabia. Uma coisa que eu até já sugeri isso ao Ricardo. Eu gostava, acho que era interessante de alguém, ou aqui no salão, arranjar um espaço, ou na junta de freguesia, para dar início a um pequeno museu, digamos assim. Porque eu sei que todos os indivíduos que estiveram no ultramar trouxeram montes de coisas relacionadas com a guerra lá e acha que era interessante coisas isso estar exposto? Feitas pelos pretos em pau preto e caricaturas e documentos e louvores e então arranjar para que todos os antigos combatentes expusessem as coisas que isso hoje ainda não tem muito valor, mas daqui por mais 50 anos, se calhar, irá ter bastante valor. Acho que era era uma coisa engraçada. Eu próprio tenho um monte de coisas que eram interessantes serem expostas. Até coisas feitas em madeira pelos pretos, sei lá, caricaturas de pretos, um leão, um crocodilo. Eles são muito engenhosos.
Eram coisas muito engenhosas. Eram muito engenhosas. Eram. E depois documentos relativos lá. E pá, pois era interessante expor isso. Era engraçado. Agora, pronto, o associativismo, pá, pronto. A gente aqui temos poucas hipóteses. A dos negros nunca teve um sítio capaz para se fazer um polidesportivo para atrair. E também, infelizmente... Acha que era uma das coisas que fazia falta em A dos Negros, um polidesportivo? Um polidesportivo. Quase todas as têm. Sim. Mesmo que não fosse fechado. Há ali uma espécie de escola, não é? Há ali uma coisa assim. Mas depois, repara, também depois há que pensar se justifica o investimento. Porque a dos negros tem crescido muito pouco em relação a outras. Porquê? Mas porque também há uma aposta fraca na nossa freguesia, será? Não, é porque também isto é um bocadinho em declive, digamos assim. Também não há muito espaço para construção. Daí, repara, a dos negros hoje tem mais meia dúzia de casas que o que tinha há uns anos. As Gueiras têm mais do dobro. Os próprios Casais da Areia têm mais do dobro das casas que quando eu para lá fui morar. Uhum. Porque é plano, e há muito terreno onde se pode construir e tem muita vivenda feita recentemente. Portanto, de maneira que não sei se justifica. E depois repara, quando esta casa foi feita, foi feita para a freguesia dos negros. Porque não havia nada na Sancheira, não havia nada na Gracieira, não havia. Pronto. E a malta da Gracieira e da Sancheira e da Areirinha e dos Casais da Areia. Vinha tudo para aqui. Era aqui que vinham, era aqui que tinham o baile, era aqui que tinham a récita, era aqui que. Pronto. Agora não. Agora a Gracieira já tem um salão também. A Sancheira também tem. Sim. A Sancheira também tem. É. De maneira que há que estar a investir só pelo prazer de investir, também não. É preciso saber se justifica o investimento. Porque, não sei, se calhar é difícil aqui na dos negros, mesmo contando com a Areirinha e os Casais da Areia, arranjar, por exemplo, uma equipa de futebol de salão ou de handball. Sim, mas se calhar para a gente vermos isso, primeiro tínhamos de ter as instalações. Se calhar vendo as instalações já poderiam haver pessoas que aderissem. Verdade? Só É um risco. É um risco que eu acho que se deve correr. É um risco. É isso, pronto. Olha, Sr. Frederico. De maneira que, olha, que só terminando para perguntar-te quem eu era, acho que já disse coisas demais se calhar, mas pronto, depois quando saí da Câmara continuei a minha vida de agricultor e de comerciante de madeiras durante uns anos, mas entretanto dediquei-me mais à fruticultura, fiz um frigorífico e comecei a fazer vendas diretas em Lisboa, um lugarzinho que tinha no mercado do Rego, até que a fruticultura começou a patear um bocadinho, quando começaram as grandes importações da Europa, e eu comecei a ver que a rentabilidade enfim, já que não havia era. Começou a reduzir bastante. E estabeleci-me, fiz uma empresa de produtos para animais, alimentação e produtos para animais nos Casais da Areia. Não sei se te recordas, não, nunca lá passaste. Não, Obizu. Acho que já ouvi falar. Obizu, já fechei há 4 anos. Acho que já ouvi falar, sim. E pronto, olha, comecei, fui até pronto também, ainda cheguei a fazer um movimento bastante grande. Cheguei a ter um caminhão para ir buscar as sementes e os granulados, uma carrinha grande, fui dezenas e dezenas de vezes à Bélgica e à Holanda e à Itália, buscar pássaros, papagaios e araras e roselas, todo o tipo de pássaros. E à Inglaterra, mas à Inglaterra ia de avião. À Inglaterra ia de avião, a estes sítios ia de carro. Muita vez, muita. Até que, pronto, agora encerrei e olha, estou no fundo de desemprego.
Com 80. Fechei, tinha 76 anos já. Também tem direito a descansar. Já tem direito a descansar, finalmente. Já tem direito a descansar um bocadinho, acho que sim. Mensagem final é que gostaria de deixar aos mais jovens. Um conselho para os Para os mais jovens. Olha, que façam tudo o que eu tentei fazer. Qualquer coisa que se depare ou que tencione, façam o melhor que saibam e que possam. Quando a gente dá tudo o que tem, a mais não é obrigado. E normalmente, por muito tacanho que seja, desde que se tenha boa vontade, consegue-se sempre tudo. Eu sempre consegui coisas que, algumas que nem estavam na minha ótica, digamos assim. Já agora para terminar, para lá destes cursos tantos que fiz. Olha, primeiro que nada, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Não tens nada que agradecer, foi com muito gosto, é sempre com muito prazer que falo da minha terra e que tento ser útil para alguém. Espero que mereça a pena este tempo que perdestes comigo. Não perdi tempo nenhum, só ganhei. Este que vou agora ler foi escrito com muitos dias de antecedência, mas também levou algumas horas. Foi feito no dia da inauguração desta casa e foi em nome da comissão que delegou em mim essa missão. Ao surgir a ideia de enriquecer a dos Negros e a região com uma sede recreativa que se coordenasse com o seu prestígio, poucos acreditaram que obra tão valiosa pudesse objetivar-se com a desenvoltura e valorização que poderá já antever-se. Torna-se indispensável que a população de dos Negros se liberte da inércia em que se tolhera, concorrendo decididamente para a valorização de uma região carecedora de privilégios legados pela natureza. Não será demais recordar o franco e animador apoio moral e económico da população no sentido de se dar execução a uma iniciativa até certo ponto de concepção arrojada. Aos que punham em dúvida a viabilidade da iniciativa, por sensatamente e como amigos que são, reconheciam as dificuldades financeiras que íamos encontrar. Podem, sem esforço, crer firmemente no êxito da nossa sede recreativa. A sua viabilidade é produto de numa vontade firme, solidamente enraizada, que caracteriza a gente de dos Negros, constituída por uma população progressiva e crente de que o progresso dos povos só é possível na medida em que cada um se esforce por uma prosperidade gradual e duradoura. É sempre consolador para uma comissão essencial, assoberbada com as maiores dificuldades, contar com a colaboração espontânea e carinhosa de toda a população que poderá hoje dizer que tem uma sede recreativa. O nosso maior desejo é que a nossa sede possa corresponder à ansiedade de todos os conterrâneos, ao prestígio da nossa terra e ao esforço e comissão desta direção, a comissão.